19 horas, boa noite. A estética entrou, brigadão. Começando essa live diferenciada, uma quarta-feira. Só essa semana, gente, de mulheres aí que inspiram a gente. Vamos esperar um pouquinho. Tá me ouvindo bem? É que eu tô com fone, que aí eu já faço o teste, tiro o fone. Vocês estão me ouvindo? Dai entrou. Tá me ouvindo, Dai? Eco Wash. Eco Wash. Não é salão não, né? Vamos nós. Show. Esperar um pouquinho. Pode, com toda certeza, pegar aquela setinha, disparar pros colegas aí, que vai valer muito a pena. Ai, brigadão. Boa noite. Cíntia. Globalização Orc. Pode pegar a setinha e jogar. Como é que é o lance? É curtir, jogar. Esperar mais um pouquinho. Esses dias eu tô no horário certinho, com as minhas convidadas, né? Pensando o quê? Antes de 7 eu tô aqui. Não, mais um tempinho. Que eu sempre começo lá para 7h02, 7h03. Deixa eu ir me apresentando um pouco enquanto a galera vai chegando. Né? Meu nome é Rosane, sou contadora, especializada em segmento de beleza, mas uma contadora fazendo live. Atuei 20 anos na área de recursos humanos, né? Adoro esse contato com gente, com clientes, com não clientes, pessoas em geral. E acredito que faz parte do propósito do meu negócio, tá mesmo dando suporte, auxiliando no dia a dia, então tem que se fazer presente. E o segmento que eu mais atuo, como é segmento de beleza, salão, clínica de estética, centro de depilação, o contato é Instagram. Então estou me fazendo presente aqui até para poder estar mais perto de vocês. E da onde surgiu essa semana de mulheres que inspiram? Essas 3 pessoas, essas 3 mulheres que aceitaram, né, o meu convite, são mulheres que estão à frente, sempre ajudando empreendedores, palestrando, dando consultoria, se fazendo presente quando a gente pede, disponibilizando conteúdo, disponibilizando seu tempo. E tipo assim, eu fiquei muito, muito, muito feliz quando elas aceitaram. Quando elas aceitaram. Entrou pequeno aqui, né? Home office é isso, gente. Daqui a pouco o Vitor quer vir na live também. Ele sabe que essa hora a mamãe tá trabalhando, mas home office, nossa realidade hoje. Eu que vim de mundo corporativo, isso dentro das empresas, ó. Mas o próprio segmento de beleza já é mais flexível com isso, né? Em relação a conversar sobre filho, é mais humanizado, né? E agora com essa situação da gente ter que trabalhar em casa, eu acho que a mudança tá aí. Ah, Sam entrou. Ó, vou falar um pouco da Sam, eu gosto que elas se apresentem, sabe? Pra não esquecer nada. Mas esse tema, né, pra me achar em meio de crise, né, é tão importante. Hoje mesmo eu tive que dar um pulo no escritório, caso de problema de computador, tive que levar algumas coisas e tal. As pessoas estão tão sem paciência, as pessoas, eu acho que existe uma pressão tão grande de se reinventar, de criar coisa nova, que o autoconhecimento é o principal. Falo que se isso que a Sandra vai estar conversando hoje com a gente, e se as pessoas não se conhecerem, né? E nada melhor que uma pessoa que a especialidade dela é socioemocional, né? É socioemocional, isso mesmo. Então é o que a gente está precisando. A gente não tem como colocar estratégia, a gente não tem como se reinventar, a gente não tem como dar nada do que a gente não tenha. Não é isso, doutora? Cadê a dona? Eu comi um monte de coisa aí, porque, assim, eu falei e repito, pode pegar a setinha e passar, que vai ser maravilhoso. Ela falando, não, quando essas 3 aceitaram, vocês imaginam como eu estou.
elas falando assim, já acalma. Minha psicóloga, ainda bem que não assiste minhas lives. Ah, meu Porque Deus! só ouvir o áudio da Sami já vai acalmando a gente, sabe? Então, assim, é o que a gente mais precisa, Sami, hoje, sabe? Até mesmo para se encontrar, eu penso assim, para poder dar um passo para frente, eu acho que hoje é o principal. Nossa, as pessoas falam que tá tudo bem, sabe? Aí quando chega, o pouco contato que a gente tem nos lugares, a gente vê que não tá nada bem. Não tá nada bem, gente. Bom, primeira coisa, a Sami vai falar sobre isso. É assumir que não tá nada bem, né, Sami? Fala um pouquinho de você, pode se apresentar. É tu aí. Vamos lá para assistir Oh, nossa aula com a boa Sami. noite, Boa Rosane. noite. Tá bom o som? Com fone tá Tá bom? Tá ótimo. tudo, Para mim tudo tá bom. tranquilo, tá? Se alguém puder dizer aí, Cíntia, tá bom o som aí? Para mim tá, pra ti tá bom. É, gente, olha, fala aí pra mim, porque olha só, os comentários eu não consigo ler, eu tô sem óculos. Se Tá. eu puser os óculos, vocês vão ver a minha ring light ali, ó, tá vendo? Ih, Pra dar uma mas eu não. iluminada. Ih, outro dia me E não disseram pra atrapalha. gente. Eu tenho 6 graus de miopia. Eu vou ter que trocar o óculos. Botar uma. Não tem como Eu. ficar sem óculos aqui para ler. E tô vendo um monte Tá. de gente conhecida. Muito obrigada a todo mundo por estar aqui. Rosane, eu vou ficar com a ring light. Vai aparecer um filtro do Instagram, né? Com os óculos, mas daqui a pouco eu tiro. Primeiro, agradecer a você. Ontem a gente conversou um pouquinho e eu fiz questão de dizer a você que eu estou feliz por 3 motivos. O primeiro é por ter sido convidada, né? Muito obrigada por ter sido lembrada, sinal de que tudo que a gente vai falar em algum momento vai tocar alguém, vai ser importante para alguém. Isso é essencial para o trabalho que a gente faz, tem que ser relevante para a gente e para outra pessoa também, né? O segundo motivo de estar feliz foi porque quando você me convidou por esse motivo, por questões de competências socioemocionais. Né? Eu venho de uma história de empreendedorismo e eu curto muito, adoro, sou filha de libanês, e esse libanês veio para cá com mais de 20 anos, então ele teve sim um trabalho árduo até se colocar aqui no mercado, para falar bem o português, que não fala até hoje, cheio de sotaque, bem carregado, mas uma história de superação, de força, que para mim é um exemplo de empreendedorismo, quando essa palavra a gente nem falava muito. Então a questão do empreendedorismo está muito entranhada na minha história, e a educação empreendedora foi uma opção minha por trabalhar com as minhas filhas diante desse cenário louco que a gente tem aí de profissões que somem, profissões que surgem, né? E aí, em 2015, eu entrei com um projeto de educação empreendedora para crianças e isso fez muito sentido para mim. Só que essa educação empreendedora, eu não gostaria que ela fosse confundida com um negócio, com CNPJ. E eu via isso constantemente acontecer. Então, aos poucos, trabalhando um pouco as famílias dessas crianças, eu também fiz a opção de levar a educação empreendedora por uma questão muito mais de educação, comunicação e desenvolvimento pessoal e profissional do que exatamente criar uma empresa, abrir um negócio. Fiz questão de desconstruir um pouco isso. E trabalhando com as famílias, a questão da educação emocional veio muito forte. Educação empreendedora, educação emocional, educação financeira. Então, quando eu comecei a me encantar pelo trabalho com as famílias, pela educação emocional, eu me encontrei dentro de um universo gigante, cheio de oportunidades para você trabalhar as pessoas atrás de qualquer coisa, atrás da escola, atrás do negócio, atrás das suas empresas. Tá E o tudo que me deixou mais interligado, feliz né? foi Tá tudo interligado, é. na verdade, nós sempre estamos antes de qualquer outra coisa que a gente faz, né? Nós como essência. E quando você me chamou e citou isso, o porquê de estar me chamando, eu fiquei muito feliz. E a terceira coisa é por ser você a profissional que você é, que consegue fazer da contabilidade uma das coisas mais humanas que eu estou vendo agora, nesse momento. Né? Uma pessoa que fala de contabilidade com um sorriso no rosto. Não que a contabilidade seja ruim, mas é um bicho de 7 cabeças para muita gente. Né? Aí chega você com esse sorriso aí que não... Né? E fala da coisa humana da contabilidade, de como aquilo tudo se reflete no desenvolvimento do profissional, mas de forma bem humanizada. Então, assim, 3 motivos porque eu fiquei muito feliz de estar aqui.
E todas as vezes que você me chamar, muito obrigada, eu vou aceitar, sim, claro. Claro. Então, boa noite, Rosane. Boa noite, Instagram. Boa noite, Brasil, porque a gente acha que está assim, né? Diante desse cenário louco, você começou a live dizendo que não está ninguém bem. E eu queria fazer uma provocação, como eu sempre faço nos meus trabalhos mesmo. Vou tirar o óculos agora. Será que a gente não está melhor do que estava? Pegou, né? Será que a gente, na verdade, não precisou resetar e dar um boot e parar tudo e falar, peraí, né? Quantos aplicativos eu estava usando? Quantas coisas eu estava fazendo na minha vida? Quantas coisas eu estava imprimindo? Que ritmo eu estava imprimindo? Que não estavam me deixando cego, né, sobre o meu negócio, sobre a minha família. Por que eu estou falando isso? Lógico que tirando todo o elemento de tristeza, né, de um cenário mundial cheio de coisas que a gente lamenta, desde a questão do recolhimento, até a questão das mortes, das perdas, tudo isso é muito difícil para todo mundo. Mas isso a gente não tem controle. Isso é uma crise que chegou sem pedir licença, né? Aliás, na verdade, ela vem se anunciando há muito tempo. E eu acho que a gente não teve o cuidado de olhar ou de recepcionar com mais cuidado tudo isso que está acontecendo aí no mundo, né? Uma economia louca do jeito que a gente tem, né? Uma coisa frenética, todo um conceito de economia, todo um conceito de sociedade, todo um conceito de relacionamento, que agora a gente está vendo que era insustentável. Então, com toda essa tristeza, esse pesar que a gente tem, a gente não pode fazer nada, a gente não pode rebobinar a fita, a gente não pode voltar atrás, não tem como. O que a gente precisa fazer é receber isso, e eu lembro que quando eu anunciei a live, eu coloquei, vocês vão conhecer o freio ABS, e é isso. A gente foi obrigada a pisar no freio, né? E como esse mecanismo de freio que tem por aí, ABS, eu não sei explicar muito bem, não entendo essas coisas de freio de carro, de mecânica, mas eu sei que tem um mecanismo que você vai parando aos poucos. E é essa a proposta, de você pisar no freio, acolhendo, balizando e depois seguindo. Por isso ABS. Eu adoro brincar com letras, com siglas, assim. Então, esse é o nosso freio, é a nossa possibilidade de usar isso tudo a nosso favor. Então, é pisar no freio mesmo. Claro que eu entendo todos os profissionais autônomos, todos os profissionais liberais, né, os empreendedores, as lojas fechadas, a gente realmente sabe que isso tudo é um grande custo, não só financeiro, da coisa parada, né, mas também emocional, que gera uma ansiedade, né? Gera uma tristeza, um descontentamento, e quem sabe daqui a um tempo, se a gente não cuidar disso direitinho, mais casos de depressão, mais casos, né? Enfim. Mas a gente hoje não pode parar essa crise circunstancial. Foi uma crise que chegou, né? Um cenário que a gente tem que abraçar, se assim a gente quiser usar palavras com mais afetividade, e não entrar no vocabulário bélico, né? Tem que atacar o vírus, tem que... Se a gente for tentar trazer essa aura, esse astral para as nossas conversas, a gente vai abraçar esse momento com afetividade, pegar essa crise, que é incontrolável, e perceber que outras crises ela está levantando. Que crises, né? Que a gente tanto esconde, às vezes, embaixo da poeira, na correria do dia a dia. Outro dia eu li um texto muito legal, se chama Fique, onde a proposta é, nesse momento, você não tem para onde ir, então fique. Fique com o seu relacionamento e resolva. Né? Fique com as suas questões familiares e tente colocar na mesa como resolvê-las. Fique com seus filhos, observe o crescimento deles. Então, assim, outras pequenas crises, microcrises que a gente vive no dia a dia, que não tem tempo para cuidar, não tinha, né? Hoje nós somos obrigados a enfrentar, né? E pisar nesse freio
é muito importante. É um presente, se eu posso falar assim. Porque é no momento em que você olha para outras coisas, para se reconectar com a sua vida. Oi, pessoal. Oi, Educando Mães. Eu consegui ler. Glória a Deus. Sem óculos. Sem óculos. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Então, assim, a gente precisa olhar para as outras crises, aquelas que a gente tem controle, aquelas que a gente pode efetivamente agir, né? Então, hoje, por exemplo, eu posso dizer a você que eu estou hiper feliz de olhar para as minhas filhas, uma de 12, outra de 14, que estão se adaptando à plataforma de educação digital à distância, que não é fácil, porque os professores também estão se adaptando, a escola também se adapta, e surgem várias dúvidas. Muita mudança. Tudo junto. E assim, se a gente não tiver um pouco de afetividade nessa situação, na gestão dessa pequena crise, né, que é essa educação proposta, essa educação à distância, a gente vai começar a culpar a escola por não ter feito isso antes. A gente vai culpar a criança por não estar se adaptando no mesmo tempo que a gente acha que deveria, né? Entendendo que tudo isso é uma crise de todo mundo, né? Hoje eu olho e vejo as minhas filhas com uma certa autonomia que talvez nos tempos pré-vírus, pré-Covid, a gente não poderia observar e nem exercitar. Então eu estou olhando hoje para elas admirada e feliz com a responsabilidade que elas assumiram de dar conta do recado. E às vezes não dão conta. E está tudo bem também. Porque está difícil mesmo. Para todo mundo, Para todo mundo. E a escola, às vezes, tem um momento em que a escola também precisa desse respiro. Grupo de WhatsApp de mães é fogo, né? A gente fala de tudo. Fala de receita, fala de filho, fala de filme, fala de tudo. No momento, o grupo das mães assim, que eu estou frequentando está distribuindo live de todos os cantores que você possa imaginar. Se você quiser, eu compartilho com você. Vai ter show para o resto do ano. E aí, essas mães, muito bom. E essas mães estavam conversando. E uma conversa, assim, eu sei que não é muito normal para grupo de mães, né? O pessoal fala que grupo de mães é uma coisa de terror, mas especial. Tem pais também. E a discussão é muito saudável. E ali acabou entrando uma discussão do quanto de desconto poderia ser dado por mês, se o que a escola propôs estava legal, e como é que são os custos da escola. E aí teve um pai que trouxe com tanta lucidez uma reflexão. Ele falou, gente, a gente está aqui pleiteando desconto, eles têm as razões deles, e a gente está querendo olhar com mais frieza para isso, porque está todo mundo na incerteza do seu ganho, né? Eu também tenho uma loja, ele comentando, eu também tenho uma loja, eu também não sei como é que vai ser na Páscoa, enfim. E aí uma mãe falou, mas a gente precisa ser mais objetivo, olhar com mais frieza, porque senão a gente acaba pecando nessas relações. E aí ele falou, a frieza que nós estamos pedindo, nós queremos ter com a escola, é a mesma frieza que a gente não quer que a escola tenha com a gente. Então foi um momento ali de um pai, né, que trouxe uma verdade e com uma delicadeza, né? E aí ele disse de tudo. Ele falou sobre isso, ele se expôs, ele se colocou vulnerável dentro do negócio dele. E foi uma conversa super bacana que fez a gente repensar até o tratamento que a gente está dando à escola como instituição, né? Como a gente pensa todas as coisas que estão acontecendo. Então, foi um momento, eu posso dizer para você que foi um momento de muito afeto, coisa que talvez no pré-vírus a gente não se desse tempo de ter. Ou a gente não se sentisse doído a ponto de parar para pensar sobre isso com o outro lado da mesa de negociação, né? Estou falando especificamente. Né? O ouvir, né, Samia? A gente não ouve, né? Na segunda com a José, mesmo sendo financeiro, falamos sobre negociação, né? Sim. Então, as pessoas hoje em dia estão tendo que negociar, muitas não têm paciência de negociar, muitas querem prevalecer só o lado dela da moeda. Sim. Né? Nós, empreendedores, a gente tem que negociar o tempo todo.
Desde na hora de, no caso, contratar um serviço, ou até mesmo agora. Tem pessoas que não passaram por isso, estão passando agora. Então, o ouvir, é o que tu falou, né? O ouvir é muito importante. Só que o que eu ando muito preocupada, assim, vou externalizar aqui com você. Eu estou achando que as pessoas estão fugindo muito. Quando as pessoas falam assim, mergulhei no Netflix. Eu mergulhei nessa... Essa fuga, entendeu? Aí eu falei, nada como a Sami para acalmar a gente e dar um norte. Porque é isso, eu chamei tanto meus clientes, falei, gente, olha só, vamos nos achar com a Sami e vamos tocar. Aí depois a gente vai fazer estratégia financeira e tal. Mas a gente tem que se achar primeiro. A gente foge, não foge? Foge do problema. Eu acho que a gente foge dessas crises que emergem, dessa crise zona que está acontecendo, que é do Covid. É a crise de time. Teve uma reportagem que foi do Fantástico sobre as 24 horas com seu cônjuge, né? O que você está fazendo? Né? Tem gente que não tem o tempo, não consegue ter o tempo por conta de carga de trabalho mesmo, com seus filhos. E nesse momento está se descobrindo ali. E tem muito meme por aí dizendo o seguinte, professores, vocês ganham muito pouco mesmo, agora a gente tem que valorizar, né? A gente ri e tal, mas para você ver... para você ver a condição que a gente está hoje de lidar com as coisas que estão dentro da gente, né? A gente sabe e tem a resposta para o Covid, a gente sabe que tem resposta para a seleção brasileira de futebol, a gente sabe que tem resposta para o problema socioeconômico da Ásia, mas a gente não sabe, não tem resposta para as coisas que estão acontecendo dentro da gente, porque a gente não investe tempo em... não é só solucionar, porque às vezes a solução ela não é o ponto principal. Eu não estou conversando para solucionar, eu estou conversando para entender. Né? Eu estou conversando para conhecer. Porque, de repente, a solução já passou, ou já está ali no meio, e a gente não se dá ao luxo de conversar sobre as coisas. Nem sobre o relacionamento com os filhos, nem sobre o relacionamento com os familiares, com o marido, com os colaboradores da sua empresa. É um momento, como você falou, de fugir, mergulhar no Netflix. E aí, tem gente que mergulha no Netflix vendo epidemia, né? Tem gente que maratona o Fantástico, passa analisando porque precisa sentir que tem um controle ou que sabe das coisas que estão acontecendo. Isso a gente não vai controlar, é melhor esquecer, está fora da nossa zona de controle. Mas o que está dentro da nossa zona de controle? Né? O que será que está dentro? Tem uma amiga que ela fala uma coisa muito interessante. Ela diz que tem raiva da palavra equilíbrio. Ela acha que a palavra equilíbrio não cabe, não ajuda. E aí ela prefere a palavra harmonia. E aí eu comecei a ler mais sobre isso e a querer entender aonde cabia equilíbrio e harmonia. E aqui que a gente percebe. Oi, Marino. Beijo, boa noite. Que bom você aqui. Sem óculos, hein? Salve para Sami. E aí a gente pensa o seguinte, equilíbrio é você dar pesos iguais às coisas, né? E às vezes não dá para colocar o mesmo peso nas coisas. Ou porque você não tem a mesma vivência que a outra, numa troca, por exemplo, ou numa negociação. Né? A gente fala de negociação, a gente lembra de dinheiro, mas vamos pensar em negociação sobre tarefas domésticas. Por exemplo, eu tenho que negociar aqui, né? Somos 4 e a gente tem que negociar aqui como é que vai ser os horários, as atividades, lógico que tudo dentro das suas proporções, mas a gente tem que negociar. E não dá para ter equilíbrio nas atividades, né? O que a gente precisa é harmonizar de acordo com o que cada um pode dar, com o conhecimento de cada um, com a consciência de cada um. E quando a gente fala assim, em se encontrar nessa crise, a primeira pergunta é, o que você está exigindo de você? Você está exigindo equilíbrio ou você está exigindo harmonia? Eu não consigo, Rosane, trabalhar tantas horas seguidas, correr, desligar a máquina que está batendo a roupa, ver o feijão que está no fogo e a máquina
dá tudo certo com a máquina, chegar a tempo, né? O feijão fica uma delícia. Aliás, não é a minha especialidade de feijão mesmo. Essa não é uma desculpa, é porque realmente não dá. E trabalhar e atender o cliente com toda a entrega. Então, eu preciso harmonizar meu dia. Eu preciso harmonizar isso. Esse é o primeiro passo. Para eu entender também que eu tenho que fazer aquilo que eu posso com as condições que eu tenho agora de fazer daquele jeito, até que eu tenha condições melhores de fazer melhor ainda. Nesse momento, eu tenho que entender o que eu posso fazer, que está dentro da minha alçada. E aí, harmonizando isso, eu consigo sugerir para mim mesma um tempo para harmonizar minhas ideias, para harmonizar sentimentos, para me dar um tempo de entender em que momento eu me sinto desequilibrada, que aí sou eu comigo mesma, né? Então, a gente não se dá esse tempo. O que eu percebi é que quando estourou essa coisa de quarentena e todo mundo precisava estar online, foi uma correria desenfreada para estar online, né? E não importava numa live quantas pessoas estavam te assistindo, nem a qualidade do que você entregava. O que importava é você estar ali. Eu tô aqui, gente. E essa correria, né? Se você somar até o final da quarentena, que Jesus sabe quando vai ser, a gente ainda não, mas assim, até o final da quarentena, se você somar essas pequenas correrias, esses pequenos desequilíbrios, desarmonias, estresse, o que vai acontecer é que você não vai sair melhor disso. Porque você não se deu a chance de alguma forma, se formatar, né? Derrubar seu sistema operacional, que estava acontecendo na mesma correria antes, você só transferiu. O que você fez? Migrei minha correria offline para online, né? Todo mundo, a gente entende as aflições com a questão do dinheiro, dos rendimentos, a gente entende tudo isso. Mas a gente não vai conseguir chegar a um ponto, vamos dizer assim, diferente do que estava antes, nem mais nem menos dinheiro, se a gente não conseguir harmonizar esse percurso, sabe? Esse ritmo. O Murilo Gun, um cara que eu gosto muito, estou até fazendo um curso dele, vários insights. Eu sempre tive muita resistência, vou abrir um parêntese aqui, sempre tive muita resistência de citar autores, porque eu não lembro, às vezes, eu leio tanta coisa e as coisas vão entrando, né? E aí eu falo, como dizia fulano de tal, e às vezes alguém não era... falou, eu li em algum lugar, assim, alguém falou. Que eu resolvi, até nos meus trabalhos, me questionar por que isso. E aí eu falei, gente, será que é uma questão de eu não conseguir guardar, ou não querer repetir, ou querer dar uma cara minha, uma cara mais autêntica, né? Enfim, até que eu fiz aqui um trabalho onde eu colocava várias frases que não tinham autores, não tinha lá o autor definido. E o trabalho era a gente discutir aquelas frases. Por quê? Para que a gente pudesse refletir sobre elas sem engolir, porque uma determinada pessoa, com todo respeito, a experiência, conhecimento adquirido da pessoa, mas o que aquela pessoa falou. Então, vem uma frase e você fala assim, quem falou? Freud. Então, se Freud falou, tá tudo certo. Se Obama falou, tá tudo certo, né? Enfim, para a gente ter aquele poder de reflexão sobre as coisas. Então, vendo Murilo Gun, eu percebo que ele é um cara que ele muda as frases, os nomes, as nomenclaturas. Ele cita os autores, mas com muito respeito, ele traz um DNA para as coisas que ele faz. Então, eu estou muito feliz de estar fazendo esse curso. E o que esse curso me trouxe? Me trouxe o seguinte, não adianta nada você não usar o contexto que você está, com as coisas que eles estão trazendo, né, as informações que a gente está recebendo, e eu não estou falando aqui de índices, de estatística, não. Eu estou falando de todas essas conversas, essas lives, esses conteúdos gratuitos. Nunca na história desse país a gente viu tanta gente distribuindo conteúdo gratuito, né? E para ajudar, para fazer com que a coisa continue girando, né? Não só doações em dinheiro, em alimentos, em álcool gel, né? Água, sabão, etc., mas também conhecimento, a possibilidade de te entregar alguma coisa sem negociar. Por isso que eu queria falar disso, voltando, sem negociar. Eu não estou negociando nada, te entregando.
porque eu acho que faz sentido para mim entregar alguma coisa que eu venho acumulando. Então a gente chega a um momento em que olhar o curso que eu estou fazendo, olhar as lives aqui, olhar o comportamento do pessoal na correria, só me diz uma coisa: olha, ou você para, assimila tudo isso que está acontecendo como uma grande oportunidade de recriação, de cocriação, porque a gente cria junto com o outro, de combinar tudo isso que você está vivendo, para que daqui a pouco, se Deus quiser, nada vai voltar ao normal, vai voltar melhor, pessoas com mais consciência, né? Pessoas com mais gentileza, pessoas com mais afetividade. Há quem duvide, eu prefiro acreditar, mesmo que amanhã a gente não veja isso acontecer constantemente. Trazer coisa positiva, não é? A gente pensa positivo para trazer coisa positiva, né? Na verdade, esse pensamento não é o que eu espero do outro, é o que eu acho que a minha vida vai passar a ser daqui para frente. O que eu estou conseguindo fazer com esse momento. E aí, voltando ao Murilo, estou citando toda hora, que lembro, estou aproveitando que lembro, estou citando. Ele diz que o mundo é uma esteira rolante, né? E que é importante que a gente não fique parado na esteira. Então, estagnar nesse momento é muito complicado, porque a esteira está rolando e você vai lá para trás. Se você ficar parado, a esteira te leva lá para trás. Mas se você andar no ritmo da esteira, deixa a vida me levar, e eu fico na esteira e vou andando no ritmo, você também não sai do lugar, né? O ideal é que você consiga entender o que está à frente da esteira, para que você consiga, não digo acelerar o passo, porque se você acelera muito também, tropeça, a esteira te leva com força lá para trás. Mas é andar um pouco mais à frente, tentar observar o que está vindo por aí, para que você não faça o mesmo do mesmo, agora parado na esteira, ou andando no mesmo ritmo da esteira. Então, sair da correria do offline e ir para a correria do online é fazer a mesma coisa. É simplesmente apostar as fichas num meio diferente, sem aproveitar todas as que esse mundo aqui está trazendo para a gente. Eu vou botar óculos que tem um comentário que eu não consigo enxergar. Eu não estou conseguindo também, porque já subiu aqui o comentário. Mas o mais importante é pausar também. Quando eu digo pausar, não é ficar estagnado, tá? É pausar para entender quais são os arquivos que a gente pode deletar do pré-vírus e desse período durante o vírus, e quais os arquivos que a gente deve considerar, reformular, repensar. Então, assim, eu não sei se atendi a sua pergunta, mas o que eu vejo é que nós precisamos, nesse momento, ter um olhar para a economia diferente, porque ela não vai voltar a ser como ela era antes. E se ela voltar, acredito eu que em pouco tempo a gente vai ter um outro colapso, né? Porque definitivamente essa história desse vírus e o que ele trouxe para a economia, para a saúde, para as relações, é um colapso, né? A gente sabe que a coisa desandou. Então, o que a gente está fazendo agora é tentar costurar as coisas da melhor maneira para que seja feito diferente, para que tenha um outro formato. As relações estão sendo repensadas, as formas de negociar estão sendo repensadas, né? Os relacionamentos precisam ter outras conexões, que não somente a questão do mercado ativo, porque esse mercado não se aguenta sustentável da maneira que a roda estava girando, né? Então, assim, apesar de a gente estar num momento de crise, eu acho que os saldos, né, tirando essa parte realmente das perdas, enfim, que a gente sente muito, mas o saldo, se a gente for falar de empreendedorismo, de relações, é positivo, na minha opinião. Uns podem me chamar de otimistas, né? Mas, assim, os loucos... E em relação ao medo, a gente falou sobre o mergulhar no Netflix, né? E também o que acontece? A ansiedade e o medo, e eu vi que você falou bastante sobre medo durante essa semana. Falei, vou trazer essa situação. As pessoas estão com muito medo, sabe? Do que
vai vir para acontecer. E isso também trava as pessoas, sabe? O medo trava, eu acho que... Quando a gente quer projetar alguma coisa para frente, ainda mais eu entendo, cenário de incertezas. Mas o medo, não adianta a gente planejar tudo no papel, se tem um medo lá intrínseco na pessoa, sabe? Deixa a Summer falar um pouco sobre isso, para ver se a gente lava esse medo. Olha essa responsabilidade, sabe? Pois é, até um de telefone para mim, rapidinho, que eu já volto. Não, mas assim, falar de medo é uma coisa, é como se a gente não sentisse, né? O que eu vou falar do medo? Eu também estou com medo. Eu também sinto medo, né? Eu sinto medo pelos meus pais, eu sinto medo, enfim, pelos amigos, pela família, pelas mulheres empreendedoras e jovens empreendedoras que são quem eu tenho mais contato. Eu sinto medo, a gente sente medo, é normal. O que eu faço com esse medo é que é a grande diferença. Eu posso parar e ficar esperando que alguma coisa aconteça para que alivie esse meu medo, porque alguém vem aqui e traga uma solução, né? Ou eu posso olhar de frente, respirar fundo, e respiração acho que é uma das coisas mais importantes, porque ela harmoniza, né, o funcionamento de tudo, do seu corpo como um sistema, como um universo. Trazer esse medo para você, pisar no freio. Peraí, o que eu estou sentindo? Eu estou sentindo medo. Acolhe isso. Por que eu estou sentindo medo? Quais são os riscos efetivos, assim, que eu estou... Será que eu não estou calculando esses riscos? Será que eu não consigo agir com riscos calculados? Será que eu não consigo amenizar alguns prejuízos que eu tenho? O que está sob meu controle? O que eu posso fazer? Essa é a primeira parte, é acolher. Acolher, dizer eu posso sentir medo, claro que eu posso. O mundo todo está com medo, na verdade. Só um aviso, não é uma gripezinha, então está todo mundo com medo mesmo, e a gente precisa saber que isso é uma questão para ficar de olho, para ficar de olhos abertos, mas eu vou paralisar, se eu paralisar, a situação que está ao meu entorno piora, então o meu medo aumenta, né? O que eu preciso fazer é dar, sabe, carro quando está em ponto morto, e você fala, bom, eu não sei dirigir, esse carro aqui é novo, mas eu sei que eu aperto a embreagem, boto a primeira e solto devagarinho. E vai. E isso se chama balizar. Eu vou balizar meu medo. Eu já sei que é medo, eu já dei nome. E por que eu estou sentindo? Aonde ele cabe? Aonde ele não cabe? Quem, nas minhas conexões e com as pessoas com quem eu me relaciono, estão potencializando o meu medo? Isso é importante. E quem está amenizando, quem está construindo em cima dessa situação um cenário onde eu possa me sentir também disposta a andar, a botar primeiro e partir. É lógico que o carro engasga, né? Quem está aprendendo a dirigir sabe que vai engasgar, de vez em quando dá aqueles trancos, mas você vai, treina, é um treino. Balizando esse medo, e até tem um exercício bacana que você escreve. Sentir alguma coisa, algum desconforto, não precisa ser medo, dar um nome certinho, mas qualquer desconforto ao longo do dia, eu anoto. Eu coloco lá, tal hora, diante de tal contexto, diante de tal situação, de tal palavra, de tal fala, sentir um desconforto, medo, insegurança, raiva, seja lá o que for. Para que depois você possa seguir. E aí, quando você segue, a partir desse balizamento, você consegue se proteger. Não é fugir da Netflix, né? Mas se proteger daquela palavra que foi um gatilho que te despertou aquilo. Se proteger das fake news. Fazer um detox mesmo. Não só das notícias, mas também do tipo de comunicação que você está imprimindo, né? Essa situação, não só de medo, de ansiedade, não é ruim. São coisas que a gente sente. E nós vamos sentir sempre que algo novo chegar. Algo novo chegou, a gente vai sentir medo, insegurança, receio de continuar. Mas eu não posso fazer nada com o que está daqui para lá. O que eu posso fazer é daqui para cá. E posso fazer pelos meus também. Posso sentar com as minhas filhas e conversar sobre o freio ABS ou sobre nomear as emoções dela da maneira que ela que é válido,
não importa a idade que elas estejam, que os filhos estejam, acho que é muito válido a gente falar. Olha, cuidado com o que você está sentindo, com o que despertou esse sentimento em você. Vamos pensar, né, não só em cenários positivos, como uma questão de, eu sou super otimista e nada vai me acontecer, mas sim como uma questão de positividade, onde o meu medo me deixa agir dentro do meu escopo, dentro de onde eu posso atuar. E aí, quando eu boto a primeira, Rosane, eu falo pra caramba, se quiser me interromper, pode me interromper. E quando eu engato a primeira, bom, então lá vou engatar a primeira agora. Quando eu engatar a primeira e for, eu saio de um estado de ou passividade ou neutralidade para um momento, para um ponto de coragem, né? Coragem não é falta de medo, eu continuo com medo. Coragem é cor de coração e age de agir. Então, agir com o meu coração. Coração que age, já ouvi, alguém falou. Coração que age, coragem, E aí eu engato a primeira e falo, bom, eu preciso ter coragem para seguir para lá ou para cá, para a esquerda, para a direita, mas não ficar paralisado e amedrontado com isso tudo que está acontecendo. Beijo, Lívia, enxerguei também, mais um ponto. Oi, Paty, chegou! Tô adorando enxergar. Mas assim, o que eu acho que fica nessa história toda de ter coragem para você sair do ponto morto, né, e dar algo a mais para você, que seja uma explicação, que seja um acolhimento, que seja uma solução de um problema, seja lá o que for, eu preciso fazer aquilo que está sob o meu controle. Porque quando eu tento fazer algo que não está sob o meu controle, é um efeito rebote. Tu mencionou em escrever. Eu acho que outro dia eu já falei no story, mas tem uma ferramenta de coach que a gente usa de colocar todo o cenário. Qual é o pior cenário, né? E quais coisas, tudo que ruim pode dar e tudo de bom. Isso aí eu estou tentando fazer com meus clientes, assim, vamos jogar uma ação de marketing, falando de marketing um pacote, alguma coisa pós-crise. Então, o que pode vir dar errado? Né? Porque eu acredito que quando você visualiza lá na frente, você falou do anotar, o anotar é tudo. Então, eu acredito o lance do medo, se a gente fizer isso de escrever, tudo que vem tá amargurando a gente, eu não sei se eu vou conseguir continuar com a empresa aberta, não sei se eu vou conseguir honrar os fornecedores, trazendo para a parte pessoal, em relação à escola do filho, trazendo todo o cenário e escrever o negativo, né? E também o positivo. Eu acredito que entra para a gente, para que a pessoa comece a ganhar tal respiração que é para poder seguir. Não, você teria outra ou colocaria mais coisa nessa? Eu acho que essa já tá boa, né? Terminando a live, a pessoa chegar, tudo que me causa medo. O que pode... As minhas incertezas em relação ao cenário, né? Você falou de escrever durante o dia, é maravilhoso. Vou passar a adotar. Chegou alguma coisa que aconteceu durante o dia, a hora, o que aconteceu, o que me ocasionou aquilo, também vão passar a anotar. Mas essa de sentar, eu estou levando muito pro lado empresarial, né? Eu acho que... Cadê a Tami? Eu acho que o lado empresarial, a gente conseguir visualizar o que pode vir dar errado com alguma coisa na minha empresa, colocar tudo ruim, que pode vir dar um cenário ruim. Só que colocar também o bom cenário, porque a gente não pode ficar com a imagem ruim, né? A gente fortalece muitas coisas ruins e não dá valor às coisas boas. Às vezes a pessoa fala uma coisinha ruim, a gente só lembra daquilo o resto da vida. A pessoa falou de uma frase, 10 elogios, né? Mas uma coisa ruim, a gente só fortalece aquilo. O que eu digo, escreve em pedra a coisa ruim. Boa, aí vem o mar, leva... A gente nem lembra mais se a pessoa fez um elogio pra gente, né? Agora, cadê a Sami para chamar ela aqui? Então, uma das coisas que eu deixo aqui seria isso. A gente fazer essa... Como é que eu vou botar aqui agora, Sami? Tem que chamar de novo, Sami. Como é que eu te chamo? Socorro, gente. Já estou acostumada. Deixa eu chamar ela aqui. Por que caiu? Não cai, não. Então, assim, vocês já tiveram fora toda a aula que a Sami está dando, já tiveram 2 dicas.
Ai, graças a Deus. Deixamos 2 dicas aí. E essa que eu falo, todo cenário ruim e tudo que pode vir, para ver se as pessoas não se travam com medo. Eu tive uma cliente esses dias, eu falei, e aí? Já preparou a ação? Não, mas eu nem sei quando. Estou com medo até de como os clientes vão encarar, né? Minha ação de marketing. Aí eu falei assim, calma aí, o medo você nem sabe, nem tentou. Pois é. Pois é. Não é? E eu acho que a gente tem o que você está falando é muito legal. Assim, mas eu vou escrever o que vai dar de ruim, como se tivesse alguma força, que quando você escreve alguma coisa negativa vai assombrar ali. Não, é para escrever mesmo. Muito pelo contrário, você visualizar aquilo, se preparar para um cenário que não é agradável, é uma das formas mais eficazes de olhar, né, de visualizar, assumir os riscos de forma calculada, né, porque quando você agir, você vai ver, olha, mas isso aqui pode acontecer e tal, de uma inteligência, né, de negócio, porque é preciso que você preveja, e o mais importante, você não dá, eu vou falar uma frase aqui que vai parecer estranha, você não dá chance para sorte. Porque você não quer sorte. Você não quer que, eu dei sorte, isso deu certo. Não. Você quer que até a sua sorte seja prevista. Né? Principalmente se tratando de negócio. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque isso, para mim, me dá tranquilidade, me dá certeza de que eu estou caminhando bem. E se tiver errado, eu pego a plaquinha de retorno, faço o retorno, volto e refaço o meu planejamento. Mas eu não quero dar chance para a sorte acontecer. Quando a sorte vier, ela vai ser porque eu estava preparada. Eu vou receber de braços abertos, mas ela chegou porque eu consegui recebê-la de braços abertos. Então, eu acho que digo, Sam, que tem uma frase, né? Eu sou católica, aí minha mãe que fala, que eu uso frases mas ali é o maior treinamento, o maior palestrante, né? Mas enfim, não vamos entrar em religião não. Mas está escrito, fazei por onde, porque eu vos ajudarei. As pessoas querem tudo, não é só sorte, é isso que você está falando. Vamos fazer por onde. Eu falo isso para meus clientes. Eu uso os termos, não sangra a tua empresa, faz por onde, que está na Bíblia. Mas está na Bíblia. Mas tem uma série agora, uma minissérie chamada Madame C.J. Walker. Não sei se você já ouviu falar. Até coloquei no Instagram um post sobre isso. A primeira a mulher negra que se tornou milionária na década de 20 lá nos Estados Unidos. Sensacional a minissérie. São 4 episódios, é rapidinho de ver e tal. E numa frase, é muito bom. Numa frase que ela, no meio de um episódio lá, ela diz assim, Deus ajuda quem se ajuda. Então, é preciso que você tenha seu esforço, que você faça por onde, né? Eu também não lembro quem falou, eu vou repetir aqui, esforço é igual a banho, né? Você precisa tomar banho todo dia, não é? E você precisa ter esforço todo dia, fazer um trabalho que você realmente acredite, mas assim, se preparando. E aí eu acho que isso é como você diz religião, mas como você dignifica todas as oportunidades que a sua família, seus pais acabaram te dando com estudo, né? Porque a gente cresce com o apoio dos familiares. Podem ser avós, podem ser pais, podem ser de uma família vizinha, mas você recebe ajuda de alguém. A gente costuma chamar isso de parental, mesmo que não seja pai mesmo, né? Todo cuidado parental que alguém tem com você. Então, assim, dignificar isso, honrar, é o esforço que você faz na sua caminhada, né? Mas eu ia falar uma outra coisa que eu esqueci. Lembrei. Tá todo mundo falando aqui. Gente, eu sou péssima com isso. Eu tô aprendendo com essa meu. A partir de hoje, minhas lives eu vou interagir mais. O pessoal falou que já viu, te amo, né? Te adoro, eu sei, também amo. Cadê? Que me adora, também adoro. Cadê? Me ensinando a botar aqui. Aí tem uma que tu já viu, ó, que é bom para gestora. A Cris falou que assistiu essa série, é muito bom para gestor, para nós gestores. Muito legal. Eu vi, amei o seriado, perfeito, várias famílias. Só para eu falar que tô lendo também, o pessoal que bom, eu tô aqui olhando. Mas eu acho que a Renata, que tá lá Renata.
Uma gracinha ela, né? Adoro ela. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pela Renata. Em outro momento eu conto aqui com detalhes, mas a Renata foi uma das primeiras pessoas que ouviu o meu incômodo com a profissão e me acolheu sem nunca ter me visto, né? Quando eu a conheci, primeira vez, ela, quem é essa moça que chegou aqui? Moça. Quem é essa moça que chegou aqui? E ela sentou comigo, total atenção, me acolheu. Então, Renata, milhões de beijos para você. Ela está escrevendo assim, ó, podemos chamar de forças e fraquezas e trabalhar as fraquezas. É como a gente chama na matriz SWOT, né? O que eu tenho de forças que me geram oportunidades com o cenário, com o ambiente externo, e o que eu tenho de fraquezas. É porque eu sou meio rebelde. Fraquezas é uma palavra... Eu gosto. Eu gosto do fofa, porque é um negócio de gordura. Quando a matriz fofa... a Renata, quando eu não gosto nem de usar esse nome. O fofa, né? Porque negócio é de fofa. Eu vi que eu vi isso. Rosana, eu já joguei pro universo. Mas assim, as fraquezas eu acho que é bacana quando a gente fala fragilidade. Porque fragilidade, que não é vulnerabilidade, mas que no senso comum você acaba, né, sugerindo que a sua fragilidade pode ser uma vulnerabilidade, é bom. Então, até as fraquezas, fragilidades e vulnerabilidades que a gente tem acabam se revelando em forças. Que também não é um excesso de otimismo, tá? A Sâmia não é bacana e ela acredita em tudo e é poliana. Não é isso. É que ainda quando a gente tem algum ponto de fragilidade no nosso negócio, no nosso relacionamento, que eu estou trazendo, na verdade, para o empreendimento pessoa, né? Para o universo pessoa. Quando a gente tem um ponto desse de fragilidade, é uma grande oportunidade de você pensar, não em transformá-lo em força, porque às vezes é do seu, da sua autenticidade, né? Da sua maneira de ver as coisas, de viver, mas é cuidar com carinho daquilo, para que aquilo não ameace você ou o seu negócio ou as suas relações, para que aquilo não se torne um peso. Eu acho que o mais legal é quando você tira esse peso, né, das costas. Quando você diz assim, não é você dizer, eu sou assim mesmo, e eu sinto raiva mesmo, e eu já anotei no papel, e eu vejo que todo dia eu sinto raiva, então eu sou assim mesmo. Não. Né? Ou então o meu negócio tem todos esses riscos, essas fragilidades, esses pontos fracos, e é assim mesmo eu vou mudar de ramo. Não, pelo contrário, é um estudo, é um preparo. Aí é que entra, eu acredito, a sua vontade de ser melhor, independente da religião, independente do que você vai ganhar em troca, mas é o que a gente chama assim, ter orgulho de mim mesma, de abraçar as minhas fragilidades, aceitá-las como elas vêm, diante da minha história, das minhas vivências, e fazer com que elas ou sejam amenizadas, ou elas trabalhem a meu favor. E não que elas me prejudiquem ou prejudiquem as pessoas que me cercam. Então, quando a gente fala de anotar no papel o pior cenário, o melhor cenário, como uma ferramenta de coaching, que né? O coaching é um processo que te conduz, né? Aí vem toda a história da palavra coach e tal, mas não exatamente pensando no ponto que eu estou, né? Que é o estado atual, até o ponto que eu quero chegar, ao ponto desejado. Mas pensar como eu vou fazer isso da melhor forma, da forma mais sustentável, da forma mais saudável. E para isso eu preciso cuidar de mim, cuidar dessas emoções que inevitavelmente eu sinto e vou sentir ao longo da vida. Existe uma ferramenta, você está controlando o tempo aí, né, Rosane? Tô, tem 6 minutos, pode falar. 6? Ai, peraí, vou falar dessa ferramenta que é muito importante. Uma ferramenta chamada CEL, que se chama Centro de Experiências Únicas. Desculpa, gente. E é o lugar onde a gente guarda todas as experiências e os resultados dessas experiências pra gente. Então eu chamei de CEL, brincando com as letras novamente. Eu sugiro que as pessoas tenham uma folha de papel em branco e que aquela folha de papel em branco simule um céu nublado, um céu... sabe quando o céu está branco, encoberto?
e que a partir de agora você olha para aquela folha de papel e você coloca uma estrela nela. Uma estrela mesmo, um motivo que você tem de se orgulhar durante a quarentena, fora da quarentena, no seu negócio, na sua vida pessoal, social. Desculpa. Mas que você tenha a oportunidade de olhar para você e para a sua história como grandes conquistas. Quando eu dava aula para criança, a gente tinha o momento do mandei mal, que as crianças achavam que elas não podiam mandar mal nunca. Elas podem mandar mal, sim. E quando elas percebiam que elas mandavam mal, falaram mal com a amiguinha, responderam à professora, ou enfim, não foram cuidadosos com o material, eles tinham a oportunidade de refazer aquele. E refazer aquilo era uma estrelinha no céu delas. Vou tossir de novo, peraí. E esse negócio de estrelinha, quando a criança não ganha, fica triste, né? Tem todo um trabalho emocional ganhar estrelinha. Não Dava estrelinha de ninguém, não. Ela se dava estrelinha diante da sua autorresponsabilidade. E é isso que eu proponho para as pessoas, que a gente tenha, ao longo desse período e depois também, a oportunidade de ver as coisas que a gente vem construindo. As coisas que a gente consegue transformar em nós mesmos. E pegar uma folha de papel, frente na porta do armário e desenhe uma estrela. Cada vez que no final do dia você perceber que você conquistou algo, que você andou em alguma situação, que você concluiu alguma coisa que você tanto desejava, ou que você proporcionou a outra pessoa algo que você proporcionar ou que ela desejava receber. Então, assim, eu penso que todos somos um céu e precisamos estar estrelados para iluminar as noites de alguém. Então, parte da gente, parte de dentro, parte de acolher o medo, acolher a ansiedade, acolher as frustrações, para que a gente possa superar isso. E dizer assim, mandei mal dessa vez. Então, onde eu mandei mal? Por quê? Vou melhorar. Eu acho que é isso. Estou preocupada com 6 minutos. Faltam 4. Tânia, ó, eu acho que alguém tem 1 minutinho. O Liv Puga falou, nunca esqueço do céu. Tanto aprendizado contigo, tá vendo? Exercício muito importante. Eu vou fazer o céu agora. Linda, Eu vou fazer. linda. Parabéns, obrigada, a Renata já falou. Poxa, eu acho que só aprendizado, tanta coisa, tanta ferramenta, tanta coisa boa pra gente se autoconhecer e melhorar. Era isso que a gente tá precisando, sabe, Sam? Coisas boas, né? A gente aprender. E o que você falou, se não der certo alguma coisa, não se autoflagelar. Eu falo muito assim, né? A gente mania de, eu tenho esse defeito, vou me autoflagelar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. E me achando em meia crise, eu tive uma casa, uma pessoa falou assim, Rosário, não quero nem ver, porque eu só tô vendo coisa ruim de mim. Eu falei, ao contrário, tá assiste, pelo amor de Deus, a live. Manda ela fazer porque, o céu, que em pouco tempo o papel tá cheio de estrela. Eu vou pendurar o céu na geladeira, tá? Cada um vai ter um céu aqui em casa. Pelo amor de Deus. Que bom. Muito bom, Rosane, obrigada mesmo. A todo mundo que assistiu. Eu não falei que é só em ouvir. Sabe, a gente, na verdade, se você quiser se apresentar, a gente só falou de uma parte. A Sam é coach, ela é palestrante, ela é essa voz que eu já falei para ela, que eu quero só ouvir a voz dela todo dia para me acalmando. Eu vou gravar uns podcasts aí já, Samia Cast, tá bom? Vamos ver se ajuda. Isso, olha a pressão. Rosane, a gente já conversou sobre isso, você está trazendo aqui. Quem é da Sam aí falar que vai curtir também o podcast de vozes, pílulas diárias de voz de Sam, tá vendo? Tá, isso, então, gente, assim, olha a voz. Boa noite, muito obrigada. Essa live é mais uma estrela no meu céu. Acho que concluímos com sucesso. Que todo mundo se reconfigure, atualize suas versões e que a gente passe por esse momento só com positividade. Porque, como a história da peste, né, muitos morrem de medo, não morrem do vírus ou da peste. Vai lá no Insta dela para ver a história da peste. Eu já ouvi. Que bom. Eu vou que na última derrubaram a gente. Eu tô falando... Esse Instagram... Beijo a todos, beijo na família. A gente não gosta de falar, né? Vamos ficar quieta aí, derrubar? Vamos deixar... Vamos. E aí? Tem mais um indicação.
Eu não levo a mal, né? Eu não levo, mas eu não vou conseguir voltar para me justificar, não. Vou correndo lá ver o pequeno.